Bom dia a todos os amigos e irmãos da rede social do Facebook. Eu estou aqui fazendo essa live para falar de algo que aconteceu no passado, certo? Eu fui batizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, ou Ministério Belém, né? Ou da CGADB, para quem não tem muito conhecimento. Na cidade de Bananeiras, certo? E quem me batizou nas águas, eu com 14 anos de idade, foi o pastor Inaldo Henrique de Medeiros Santos, pai da cantora Elisama de Oliveira, que era pastor na cidade de Guarabira. Até hoje eu acredito que é. Se Deus ainda não levou ele, ele ainda está lá, né? E quando teve o batismo nessa igreja, na Assembleia de Deus de Bananeiras, ele foi convidado e ele que ministrou o batismo naquela igreja. Eu tinha 14 anos de idade. O que é que acontece? Eu estou fazendo essa live para trazer um assunto que faz bastante tempo que aconteceu na Assembleia de Deus. Aquela igreja de Bananeiras e algumas congregações que tem ali na cidade, eu trabalhei muito, mas meus irmãos, para construir aqueles templos junto com os pastores que passavam ali na época, como o pastor Luiz Gonzaga, como o pastor Francisco Gonzaga, o pastor Geraldo, né? Os pastores mais velhos, que alguns já morreram, já dormem no Senhor, certo? E muitos conhecem a nossa família, né? De Bananeiras nós fomos morar na cidade de Pirpirituba, e ali nós trabalhamos na obra de Deus, na Assembleia de Deus ali daquela cidade. Trabalhamos, aleluia, com muito amor para a reformação daquele templo, fazendo congregação, certo? Congregação de Sertãozinho, congregação de um sítio chamado Santa Laura naquela cidade. Eu saía mais o presbítero Cícero, que já dorme no Senhor. Eu era auxiliar de trabalho já na época. E eu saía a pés, né, de Pirpirituba para Sertãozinho, que é uma distância muito boa, certo? De uma cidade para outra. Na época, Sertãozinho não era cidade ainda. Para dirigirmos os cultos. E voltávamos, chegava em casa de 1h, 2h da manhã. Para a glória de Deus, né? Então, o que eu quero dizer nesta hora, nessa live, é que às vezes as pessoas olham para nós e acham que a gente não conhece a Assembleia de Deus, da missão, ou titulado em outros estados, como o Ministério do Belém. Outros só conhecem, se for missão, se tiver escrito CGADB, certo? Então, na época, o pastor presidente da Assembleia de Deus no estado da Paraíba, né? Da região. A paz do Senhor, irmão Messias. Deus abençoe. Verônica também, Deus abençoe. Irmã Vera e pastora Camila, Deus abençoe. Certo? E na época eu era auxiliar de trabalho e o pastor presidente era o pastor Antônio Fernando das Chagas. Escute só. Em Pirpirituba passou muitos pastores. Passou o pastor Lemos, o pastor Gonzaga, o pastor José Venâncio, muitos que, né, que tem alguns que estão vivos ainda, outros já dormem no Senhor, certo? E depois eu fui trabalhar, eu fui morar no Cruz do Espírito Santo, lá continuei na missão. Depois voltei para Pirpirituba de novo. E assim nós trabalhamos muito tempo, né, como auxiliar de trabalho e diácono na Assembleia de Deus, certo? E o pastor presidente, quem era? O pastor Antônio Fernando das Chagas. Um nome que muitos hoje têm até medo de falar. Eu quero deixar claro que hoje você vê a Assembleia de Deus em 4 estados. Para mim, eu fico decepcionado, certo? Porque Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, esses 4 estados, olha aqui para mim,
Eu estou dizendo porque os meus dentes, quando nasceu na minha boca, que hoje a maioria já é artificial, eu já era crente da Assembleia de Deus. Então eu estou falando do que eu conheço. Esses 4 estados foi o estado que mais matou pastor, evangelista, diácono, presbítero e até membros e congregado, no sentido espiritual. Porque era os estados, até hoje, que os pastores, me desculpa a minha sinceridade nessa live, são ignorantes. O que é ignorante? Pessoas que não têm ética pastoral, não têm educação cristã, prega amor, mas não vive o amor, certo? Esses 4 estados, o estado da Paraíba se divide em 2 convenções, o campo de Campina Grande e o campo de João Pessoa. Independente do campo, é a mesma coisa. Até hoje eles continuam com essa ignorância em termos de matar. Porque você deixar um obreiro lá no... você vai ficar aqui em observação 3, 4 anos, você está matando aquele obreiro. E eu vi muitos homens de Deus se acabarem por não aguentar uma prova tão grande a qual esses 4 estados ainda colocam. Ora, a pessoa vem de São Paulo, certo? Vem da missão mesmo. Ele ainda vai passar numa experiência aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba não, que eu estou hoje no estado do Rio Grande do Norte. Mas na Paraíba, no Rio Grande do Norte, Fortaleza e Pernambuco. Então quer dizer que esses 4 estados, mas eu vou falar do estado da Paraíba. O estado da Paraíba, né, se titula como os melhores. Vocês são mais santos do que os outros, hein? É isso que o pastor Zé Carlos de Lima está ensinando para vocês, como presidente da convenção e presidente do Ministério da Assembleia de Deus? É isso? Vocês querer ser mais santos e melhores do que os outros, dos outros estados? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu gosto de frisar isso aqui. Quando eu conheci o pastor Zé Carlos de Lima, eu era auxiliar de trabalho na cidade de Bananeiras. Ele era evangelista na cidade de Sapé, dirigindo uma igrejinha que fica por trás da praça pública daquela cidade. Certo? E depois eu vim para Pirituba, fui consagrado ao diaconato pelo um pastor que tinha lá na época que me consagrou. Um ignorante, que eu não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética. Certo? Um ignorante em termos de conhecimento, né? Olha só, quando ele foi me consagrar a diácono, sabe o que é que ele falou na igreja lotada de gente? Lotada de gente a igreja estava nesse dia, um dia de ceia. Ele disse, eu vou consagrar o irmão Elias, levar ele para o diaconato, para ele não morrer espiritualmente. Isso eu não vou nem contar detalhes, irmão, da época, certo? Era muito terrível, mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Um dia, o pastor Antônio da Chaga não me conhece mais, não se lembra mais de mim, nem o pastor Zé Carlos de Lima. Mas um dia, eu disse para o pastor Antônio da Chaga, lá na Assembleia de Deus em Pirituba, eu disse, o senhor tenha cuidado, porque os homens que estão ao seu lado estão lhe perseguindo e vai fazer de tudo para lhe derrubar. Deixa eu dizer uma coisa. Ele olhou para mim, eu era bem jovem nesse tempo, jovem, né? Tinha mais ou menos 22 anos de idade. Eu hoje estou com a idade que estou, ainda estou com a aparência de jovem, na época eu era bem jovem. Ele olhou para mim e disse, se for Deus que está falando, desse jeito, num dia de culto do que foi batismo nas águas, vai se cumprir. Mas se não for, né, você vai pagar o seu preço. Eu falei, amém. Amém quer dizer, assim seja. O tempo passou, eu fui embora para o estado de São Paulo, outro estado. Mais ou menos, eu acredito que no ano de 2000, se não me foge da memória, 99 para 2000, o maior rebuliço, a maior covardia, eu estou falando numa live,
Estou trazendo à tona algo do passado, da Assembleia de Deus, a qual muita gente novo não sabe. Outros estados sabem, né, mas também não fala nada, porque também tem muita coisa oculta no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, certo? Pernambuco, muitas coisas escondidas da Assembleia de Deus, certo? Estou falando contra a minha igreja não, estou falando a respeito e contra as covardias e que vocês hoje querem ser mais santos que todo mundo, onde vocês não têm bom exemplo nesse sentido. A equipe de obreiro da Assembleia de Deus do estado da Paraíba da época se levantou-se contra o pastor Antônio Fernandes das Chagas, certo? Com calúnias e defamações. E o pastor luta para aqui, luta para ali, certo? Quero resumir. Muitos de vocês que hoje ainda estão vivos, certo? Sabe que isso foi realidade e que é verdade. Entendeu? Vocês fizeram parte daquela calúnia, daquelas perseguições em cima do pastor na época. Até que arrancaram o homem. Arrancaram. Agora vocês pensam que Deus não viu? Ou vocês pensam que Deus se esqueceu? Como eu já falei, vocês ficam aí, ó, pregando e dando uma de santo de melhor do que todo mundo. E o que vocês fizeram? Deixa eu dizer uma coisa, tinha um pastor que todo ano ele dava um garrote, 2, quando não era 1, era 2, ele era o vice-presidente, ele morreu rapidamente. Depois foi o pastor da cidade de Bahia, certo? Foi embora rapidamente. Por quê? Por quê? E outros que eu não quero citar mais nome de cidade, certo? Porque se levantaram contra o homem de Deus, certo? Sem ele dever nada, vocês arrancaram ele lá de dentro. Ele não me conhece, não se lembra mais de mim, mas eu me lembro da história da Assembleia de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou observando que muitas das pessoas já estão tornando o pastor presidente da Assembleia de Deus do estado da Paraíba como uma estrela. Olha só, quero deixar claro que a estrela que brilha é Jesus, certo? E em outros estados, esses outros 3 estados, as pessoas acham que os pastores, e eles se sentem bem com isso, porque nós vemos pelas suas atitudes, né? Se sente o bonzão. É capaz do pastor José Carlos de Lima hoje passar pelo um membro e não dá mais nem a paz do Senhor para ele. Até andar com tanta humildade que ele tinha na época, antes dele ser presidente. Entendeu? É capaz até dele andar até já com segurança, né? Tudo bem. Mas só senhores presidentes, senhores pastores, senhores da rede social, eu estou trazendo esse assunto à tona aqui, certo? Que já tem mais ou menos quase 20 anos que isso aconteceu, mas não saiu do nosso coração e da nossa mente. Nós que éramos auxiliar de trabalho e diáconos na época dos fatos que aconteceram isso aí, certo? Derrubaram, arrancaram o pastor, caluniaram, perseguiram, quase o homem morre. No sentido psicológico, o homem ficou abalado por não dever nada, certo? E a Assembleia de Deus na Paraíba hoje, vocês querem dar uma de bom, sempre gostaram disso, né? Sempre gostaram de querer ser melhor do que os outros pastores de outros estados ou de outros ministérios. Por que isso? Vocês têm uma dívida com Deus, os que estão vivos ainda, que participaram daquela situação. Escute aqui, vocês têm uma dívida com Deus. Já que vocês tiveram apoio da Convenção Geral, certo? Tudo bem, mas vocês têm uma dívida ainda com Deus. Muitos se foram, viu, de vocês sabem disso, rapidamente.
quando se levantaram contra... Talvez se eu morasse no estado da Paraíba e se o pastor Antônio Fernando das Chagas me conhecesse, vocês iam dizer, né, que eu estava falando isso porque eu vivia dentro da casa dele, não sei nem quem é, não sei nem onde é a casa dele, certo? Ele nem me conhece, entendeu? Ele nem lembra de mim. Mas eu lembro do que vocês fizeram com ele, não somente eu, como outros que têm. Certo, senhores ministros da Assembleia de Deus do Estado da Paraíba? Aí vocês vivem pregando amor, né? Talvez se eu estivesse no estado da Paraíba, era capaz até de vocês mandar uma equipe de gente lá na minha casa. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, viu? Meus irmãos ainda estão aí no estado da Paraíba, mas eu estou aqui. Certo? Mas eu quero deixar claro que os que estão vivos ainda, que participaram daquela reunião, eu posso dizer até uma reunião amaldiçoada, porque quem se levanta para derrubar outro, não está com o Espírito de Deus. Isso que é a verdade. Certo? Está com o Espírito do diabo na vida. Entendeu? Quem se levanta para derrubar outra pessoa, outro ministro, arrancar ele da posição, está com o Espírito do diabo. Certo? Espírito da inveja. Espírito satânico. Aí vocês ficam aí, né? Pregando amor, querendo ser melhor até hoje do que os demais pastores, certo? Vocês ficam envergonhando nós. Olha aqui para mim, senhor Zé Carlos de Lima e os demais do estado da Paraíba, certo? Vocês ficam envergonhando nós que na época era membro da igreja. Eu estou dizendo que eu conheço porque eu conheço a história um pouco da história da Assembleia de Deus no estado da Paraíba. Certo? Vocês ficam hoje querendo dar uma de santo, pregando amor, né? Você vê um pastor aí da Assembleia de Deus do estado da Paraíba, ele se sente como um juiz de direito. Aquela coisa, né? Principalmente esses mais antigos, certo? Os mais antigos que gostavam, hoje já tá velhinho, né? Mas escute, Deus não se esquece das coisas não, viu? Deus não se esquece das coisas não. Eu sempre estou olhando os vídeos lá no YouTube, certo? E vendo, mas pregando sobre amor, falando sobre amor, né? Se sente o melhor, entendeu? Vou deixar claro mais uma vez. Deus não se esqueceu do que vocês fizeram. Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco não é diferente não. Tem as suas histórias macabras por trás também, viu? Assembleia de Deus. Certo? Só estou dizendo uma coisa, que está na hora de vocês rever a situação, reconhecer, pedir perdão a Deus de verdade, certo? Se tornar um pastor de verdade. Que é um pastor de verdade? É um pastor humilde, certo? Um pastor que ama os outros de verdade e ama as suas ovelhas, certo? Um pastor que não se sente melhor do que ninguém. Um pastor que não se sente o dono da igreja. Esses pastores aqui do Nordeste, a maioria se sente o dono das igrejas. O dono da igreja. Certo? Com exceção de alguns, né? E tem mais uma coisa. Ei, você que é pastor, evangelista, presbítero, diácono, eu vou usar uma palavra aqui que a gente utiliza, talvez seja um pouco vulgar. Pare de ser puxa-saco. Entendeu? Tem muitos puxa-saco aí, que misericórdia. Quando vem chegando o pastor líder, né? Se ele pudesse colocar um tapete vermelho para aquele pastor entrar, ele faria isso. Conquiste as coisas pelos seus méritos. Né? Conquiste as coisas pelos seus méritos. Entendeu? Nunca seja covarde. Deixa eu dizer uma coisa, alguns que passaram por mim e eu passei também por eles nas igrejas no estado da Paraíba,
Eles diziam que eu e minha família eram ignorantes, sabe por quê? Porque a gente nunca foi puxar saco de pastor nenhum. Tá aí o pastor Geraldo Cunha, se ainda estiver vivo. O pastor Luiz Martins de Araújo já morreu. Esses daí foi pastor da gente. O pastor Zé Venâncio, o pastor Gonzaga, o pastor Gonzaga que dirigiu Bananeiras, o outro pastor Gonzaga que dirigiu lá Jacumã, certo? Nos conhece e sabe que nós nunca fomos puxa-saco de ninguém. Entendeu? Eu hoje sou pastor pela misericórdia de Deus, certo? E é tão provado que eu chego numa rede social e falo a realidade da igreja. Tá entendendo? Fala a realidade da igreja. Ninguém traz essas coisas assim como eu trago. Mostrando a realidade. Vou para o estado de São Paulo agora. Certo? Uma barbaridade certa feita foi feita com o pastor, sabe quem? Deixa eu dizer para você que ele não era pastor na época ainda não, mas eu já era. Certo? Vocês sabem quem é Marcos Feliciano. E numa igreja sede lá em Ribeirão Preto foi feita uma barbaridade com ele. E sempre é assim, sabe? Sempre é assim. Principalmente aqueles pastores mais antigos, né? Que eles, né, se sentem os patriarcas da situação, entendeu? Achando que nós, na época, eu me lembro que determinados pastores que ia pregar dizia: esses daqui são os futuros pastores de amanhã. Ó um aqui, ó. Ó um aqui, ó. Na rede social hoje. 50 anos de idade. Certo? Eu tô hoje. Lembro de muitas coisas que aconteceu no estado da Paraíba. Quero deixar claro que os velhinhos, sabe? Com todo respeito. Certo? Com todo respeito, mas com sinceridade de coração e na boca e na alma. Vocês mesmos velhinhos, anciões, que estão aí, certo? Sentados, que já não faz mais nada. Estão sentados nos púlpitos das igrejas, principalmente da igreja sede, lá no Roger. Certo? Vocês que estão sentados aí, né? Estão achando que Deus se esqueceu do que vocês fizeram? Vocês estão achando que Deus se esqueceu? Né? Da mão de vocês por trás, dos que estão vivos, porque a maioria já, ó, Deus já fulminou. Entendeu? Isso que é a realidade, isso é a vida, entendeu? Até hoje, meu senhor, minha senhora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, até hoje os crentes da Assembleia de Deus, para mim, eu sou da Assembleia de Deus, mas dá uma vergonha que até os membros estão se tornando puxa-saco. Ei, não precisa você ser um puxa-saco de pastor não, certo? Não precisa não. Para você chegar, certo? A ser um ministro, precisa você ter caráter, personalidade e amor de Deus no coração, certo? E não baixar a sua cabeça. Olha eu aqui, eu e meus irmãos, nunca estou falando uma realidade. Nunca fomos pessoas de estar ali, meu pastorzinho para aqui e tal, me dê sua pasta para me levar, me dê seu paletó para eu carregar. Não senhor, não senhora. Quando os pastores da gente davam um vacilo na cidade de Pirpirituba, Bananeira, Sapé, Espírito Santo, por onde nós passou, certo? Solônia. Quando davam um vacilo, nós estávamos ali, ó, em cima dele, auxiliar de trabalho, certo? Em cima dele, ó, pastor, é assim, não, mas eu sou o pastor da igreja, o senhor mas a gente é auxiliar aqui, é membro da igreja, certo? Porque, na verdade, quem comanda a igreja são os membros, são os obreiros, certo? Então, se oriente. Para você ser um obreiro, não precisa ser um pastor, você vai ser no tempo de Deus, no tempo de Deus. Para você se tornar um presidente de uma convenção, não precisa fazer o que fizeram com o pastor Antônio Fernandes da Chaga, há mais ou menos quase 18, 20 anos atrás. Não precisa fazer isso não, certo? Porque Deus vai cobrar ainda. Deus vai cobrar, certo? E aos senhores dos outros estados que eu falei, vamos tomar posição, pregar amor e viver amor. Ou o dinheiro está subindo para a cabeça e descendo para o coração já há tempo, é isso ou não é? Que vocês entram no carrão de vocês e se sentam tal. Os presidentes chegam na igreja, os presidentes das igrejas chegam nas igrejas de 8 horas, 8h30, certo? Fala 20 minutos, entra no seu carro, vai embora e acabou. Entendeu? Essa é a realidade da Assembleia de Deus, certo? Por isso que a Assembleia de Deus, né,
se dividiu em várias, né? Hoje tem Assembleia de Deus tal, Assembleia de Deus tal. Na realidade, Assembleia de Deus é Assembleia de Deus. Pronto. Se dividiu, colocou o nome Assembleia de Deus, é porque aquela pessoa já veio da Assembleia de Deus. Tá entendendo? Essa aqui é a realidade. Saiu por quê? Saiu por isso, por aquilo. Mas você está congregando onde? Abre um ministério, Assembleia de Deus. Aleluia por isso. É Assembleia de Deus mesmo. Daniel Berg e Gunaving. Entendeu? Isso aqui é a realidade. Ou vocês acham que só é da Assembleia de Deus aqueles que têm uma credencial da CGADB? Hã? Não, senhor, não, senhora. Não, senhor. As pessoas hoje não são mais burro, entre aspas, ao ficar submetido a um jugo que nem você, seu pastor presidente de campo, de setor, e sua família todinha pode carregar e você coloca para eles carregar. Certo? Então tá aí. Aqui as minhas palavras hoje foi em torno, né, da situação do que houve com o pastor Antônio Fernando das Chagas. Ele não sabe de nada disso. Eu não sei onde ele mora, na verdade. Sei que ele morava em João Pessoa. Nem sei como está a situação dele hoje, na verdade. Mas eu acredito que se ele estiver vivo, ele está bem. Mas eu quero deixar aqui claro que todos aqueles que se levantaram na época contra ele, né, a maioria já desceu à sepultura e outros estão bem pertinho de ir. E os mais novos, vocês não vão agora não, mas vocês vão pagar o preço ainda muito alto. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Elias, certo? Por que eu falo meu nome? Porque eu não tenho rabo de paia com ninguém, certo? Eu não sou preso a nada, certo? E também não tenho medo de falar para ninguém. Para ninguém, certo? A verdade é a verdade. Quer saber mais de uma coisa? Quando a verdade vem à tona, né? As pessoas ficam indignadas com você. Isso aqui é a realidade. Que Deus abençoe. Ore por mim, né? E com certeza Deus não esquece das coisas, viu, pastores? Pastores, Deus não esquece das coisas. Entendeu? Pastores que matou muitos obreiros, que hoje tem muitos até desviados do caminho do Senhor, porque vocês mataram ele no sentido espiritual. Deus não esquece, não. Vocês ficam pregando amor aí, só amor, né? Mas só prega ali em cima. Quando sai do púlpito da igreja, muito mal vocês falam com as pessoas. Vão aprender a ser pastor. Que Deus abençoe.